Hello everyone, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nouns e sobre articles. Nouns são substantivos em inglês e articles são artigos, então esses dois se complementam e acabam formando o sujeito da frase. Vamos começar? Então, começando aqui, what is a noun? O que é um noun em inglês? Então vocês podem ver aqui, tem três imagens. Um é o Joe, o outro que é uma pessoa, o outro é um lugar, the world, e o terceiro é um objeto, são glasses, é um par de óculos. Então, todas essas três palavras são nouns, todas as três palavras são substantivos. Os substantivos em inglês podem ser usados para descrever pessoas, para nomear pessoas, para nomear lugares e para nomear objetos. Então, eu coloquei três exemplos aqui para vocês e ao longo dos slides vocês vão ver bem mais exemplos de como essas três categorias acabam entrando. Então, seguindo em frente, tem dois tipos de nouns em inglês. Tem proper nouns e tem common nouns. Proper nouns são mais específicos, são mais specific. Por exemplo, se eu falar pra você, você conhece o feiticeiro? Aí você fala pra mim, que feiticeiro? Falar, o Harry Potter, você conhece o Harry Potter? Então, se eu falar feiticeiro, isso é um common noun. Então, wizard is a common noun. Agora, Harry Potter é um specific noun, porque é muito mais específico e quando eu falo pra vocês, você já sabe de quem que eu tô falando. Então, o mesmo vai para, por exemplo, Superman, que é específico, e um superhero não é nada específico, pode ser qualquer superhero. Seguindo em frente, a gente tem três categoriazinhas em common nouns. Então, tem concrete, tem abstract e collective, concretos, abstratos e coletivos. Os concretos são coisas concretas, geralmente são coisas que existem no mundo material, e uma boa forma de lembrar delas é que os concrete nouns são coisas que são independentes. Por exemplo, elas não dependem de alguma outra coisa para existir. Por exemplo, um abstract noun seria freedom. Freedom significa liberdade. Liberdade é uma ideia, um conceito criado por seres humanos. Então, a freedom depende de uma sociedade para existir. Então, ela é abstrata, ela não é considerada um concrete noun. Então, por exemplo, um concrete noun poderia ser uma mesa, uma cadeira, um animal, um cachorro, um gato, cat, dog. E um abstract noun pode ser freedom, liberdade, love, amor, sadness, tristeza, anger, raiva. Então, é só você colocar em mente que abstract nouns são geralmente coisas do mundo das ideias. Coisas que você não pode tocar, geralmente você não pode ouvir, não pode ver. E tem collective nouns, que são tipo galaxy, band, são coisas coletivas, que nem como funciona em português. Então, são essas três categorias dentro de common nouns. Tem mais uma categoriazinha dentro de nouns que são os possessive nouns. Qualquer noun pode virar um possessive noun. É só colocar um apóstrofe e um S logo do lado. Por exemplo, temos três imagens aqui. A primeira, temos a nossa querida Dorothy com o little dog dela. Então, se a gente quer falar que o cachorro é da Dorothy, a gente fala Dorothy's dog. É só colocar um S. Quando você está falando, só coloca o S, mas quando for escrever, realmente é importante que vocês colocam um apóstrofe. É assim que é na gramática correta. Então, no segundo exemplo, aqui no meio, a gente tem Joe's house. Notem o apóstrofe também, esse é o Joe, a gente conheceu ele no primeiro slide. E a casa é dele, portanto, a gente coloca o apóstrofe S e Harry's wand, a varinha do Harry.
Quando a gente quer falar os possessive nouns no plural, por exemplo, um objeto ou algo é de algum grupo de pessoas, a gente coloca o apóstrofe depois do S. E atenção, a pronúncia é exatamente igual, não muda em absolutamente nada. Mas, porém, quando vocês estiverem escrevendo, realmente é muito importante que vocês coloquem o apóstrofe depois do S e não antes. Então aqui temos dois exemplozinhos. Temos The Girls Ball, que é a bola das meninas, e My Parents' House, a casa dos meus pais. Ainda no plural, a gente tem dois tipos principais de nouns. Temos countable e uncountable, contáveis e não contáveis. Então, se a gente quiser falar qualquer coisa no plural, tem alguns nouns que vai ser um pouco diferente a forma que a gente vai falar, porque no inglês, quando é countable, é só você colocar um S aqui no final. Eu dei alguns exemplos. Por exemplo, 2 tickets, 2 ingressos. 7 billion people, 7 bilhões de pessoas, a população da Terra. E 3 little pigs, 3 porquinhos. É só colocar o S no final. Ou tem as formas irregulares, que, por exemplo, é person e people. Mas isso a gente vai entrar um pouco mais a fundo mais à frente. Agora tem o uncountable. O uncountable é aquela palavra que ela é parada, que ela não muda, ela não sofre alterações. O único jeito de indicar que ela realmente está no plural são com outras palavrinhas auxiliares, por exemplo. Aqui o primeiro exemplo, a loaf of bread, um pedaço de pão. Se a gente quisesse colocar isso no plural, seria 5 loaves of bread. Então, por exemplo, um pedaço de pão. Esse loaf equivale a um pedaço de pão. Some money, algum dinheiro, um pouco de dinheiro. Não existe monies, não tem como colocar no plural. Assim como no português, falar dinheiros é um pouco estranho. Não se usa assim. E agora o terceiro exemplo, glass of water, um copo d'água. So 2 glasses of water, 3 glasses of water. Então a palavra que muda seria glass e não water. Você imagina essas palavras como palavras assim que não mudam, não é contável e que só mudam as palavrinhas que estão ao redor delas. Então agora let's move on to articles. Vamos para artigos. O que é um artigo? What is an article? An article defines a noun. Ele define o substantivo, assim como no português. É bem fácil de entender. Então aqui temos the boy, um menino, a planet, um planeta, e an octopus, um polvo. Então, dá pra ver aqui que tem 3 formas diferentes desses artigos que agora nos próximos slides a gente vai entrar um pouco mais a fundo em quando usar cada forma dessa, the, a e an. Então, tem 2 tipos de artigos. De novo, usando aquele exemplo da coisa mais específica e da coisa mais, assim, não específica, temos aqui the wizard, the superhero. Então, o feiticeiro, o super-herói. E logo lá nós temos a wizard, um feiticeiro, a superhero, um super-herói. Se eu falar pra você a superhero, isso não é muito específico, um super-herói. Mas de que super-herói você está falando? Não tem como saber, só tem como saber se você especificar. E pra isso, the superhero. Então, a gente está se referindo a alguma coisa mais específica. Então, the fica sendo o, assim, fica sendo o mais específico, e a fica sendo uma coisa mais vaga, que a gente não sabe muito bem exatamente do que está falando. Então, gente, dentro da categoria de indefinite, ou seja, o não específico, a gente tem 2 tipos, que é a e an. Então, a dica para vocês lembrarem muito bem, fixarem na cabeça de vocês qual desses duas variações do artigo indefinido em inglês usar, é sempre lembrar que tem que ser alternado. Aqui vocês podem perceber que a é uma vogal e an termina com uma consoante, a letra N.
Então, o a gente sempre vai usar antes de palavras que começam com consoantes. Por exemplo, a cat, a dog, um gato, um cachorro. E já o artigo an a gente vai usar antes de palavras que começam com vogais. Por exemplo, an alligator, um jacaré. An elephant, um elefante. Então, só vocês manterem isso em mente, é bem fácil de lembrar. Então, é isso. Então, agora a gente chega na Basic Subject Structure, a estrutura básica do sujeito de uma frase em inglês. Let's put it all together, colocar tudo junto. Então, essa parte é bem básica, gente, sem mistério. Bem parecido com o português. É só você colocar primeiro o article e depois o noun. E depois, mais à frente, a gente vai trabalhar as próximas coisas que vêm. A gente pode colocar um adjetivo aí no meio, que aí sim, atenção, porque é diferente de como a gente fala no português. Depois vem um verbo, um complemento pro verbo, um advérbio. Mas no sujeito, assim, o básico são só o artigo seguido do substantivo, o article seguido do noun. Então, os artigos que a gente pode usar em inglês são the, a e an. Que eu já especifiquei em qual situação que é ideal usar cada um. E eu coloquei alguns nouns de example. Por exemplo, the boy seria o menino, lembrando, the é específico. A cat, um gato. Chamando a atenção para como cat começa com C, ser uma consoante, lembrando daquela ideia de alternar consoantes e vogais quando a gente fala de articles e nouns. A gente coloca o a. E embaixo, an octopus. Então, octopus começa com a letra O, é uma vogal, então a gente coloca an. Então, acho que é uma dica bem... Só precisa treinar um pouco. É só você fixar ela na sua cabeça e aos poucos você já vai automático sabendo. Mas se você não tiver certeza se uma palavra deve ser seguida por a ou an, é só você ver essa dicasinha de alternar consoantes e vogais, porque realmente o som fica bem mais harmônico quando a gente vai ouvir se esses sons são alternados. Então, com isso... goodbye, tchau. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. I hope you enjoyed this class. I hope you had some fun. I hope you learned something. Espero que vocês aprenderam alguma coisa. E é isso.